Dia em ponto, agora sim, são 12 horas, boa tarde para você. E atenção, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, continua com a agenda em nosso estado. Na manhã desta segunda-feira, participando de solenidade na Secretaria do Patrimônio da União, que marca em nosso estado a efetivação desse programa. Vamos conhecer mais a respeito. Imóvel da Gente. E a Jéssica Cruz, sim, ela já está aqui conosco, ela volta e nos detalha a respeito desse importante programa habitacional do governo federal. Bem-vinda, Jéssica. Agora, boa tarde para você, querida. Oi, Sérgio, agora boa tarde. Pois é, existem alguns locais aqui de Aracaju, por exemplo, que a gente conhece muito bem, a Orla de Atalaia, por exemplo. Pois é, parte dessa orla era da União, mas já estava sendo administrada e também utilizada pela Prefeitura de Aracaju, assim como outros imóveis. A gente conversa com o prefeito agora, Edivaldo Nogueira, o governador Fábio Mitidieri está aqui também com a gente, mas vou conversar primeiro com o prefeito Edivaldo, porque agora, a partir dessa assinatura do programa Imóvel da Gente, fica selado, então, que a União cede esses espaços para o município, prefeito. Boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, telespectadores da TV Atalaia. A partir de agora, a gente tem certeza de que esses imóveis vão passar para o município de Aracaju. Isso é muito importante. Por exemplo, o Pantanal. Pantanal, em 2017, quando eu voltei para a Prefeitura de Aracaju, eu fiz toda a drenagem, pavimentação, esgotamento sanitário, recapeamento, que era um lugar que estava com muitos problemas. Foi feito. Porém, aquela comunidade que mora lá, cerca de 520 famílias, eles não têm escritura da casa. E a prefeitura não podia dar a escritura da casa porque o terreno era da União. Veja que contradição. Eu fiz uma obra de mais de 6 milhões de reais e as pessoas que moravam lá 30, 10 a 40 anos não podiam ter sua casa. Então, com esse fato agora, o que é que vai acontecer? O governo federal passa uma parte, o governo estadual está passando outra parte, porque tem um terreno, uma parte que é da Codize. E agora nós vamos poder juntos, governo e a Prefeitura de Aracaju, começar a fazer o processo de escrituração das casas e entregar as casas. Como nós fizemos, por exemplo, no mês passado, eu entreguei 1.600 escrituras das casas do 17 de março, que já tinha sido um acordo feito aqui com o SPU, né? Entregamos também o Vitória da Resistência lá no Lamarão, 450, e é fundamental. A mesma coisa a Orla. A Orla era da SPU, né? Então, agora passou para a Prefeitura de Aracaju, definitivamente. O governo do estado fez um acordo passando e agora, definitivamente, a posse, não é, das terras, do terreno, passa para a Prefeitura de Aracaju, para a Prefeitura de Aracaju poder administrar. A mesma coisa, né, o Parque Tramandaí, aquele parque ali, aquele parquezinho que fica ali na 13 de julho, ou nos Jardins. Agora vai passar para a Prefeitura de Aracaju para a gente poder fazer reflorestamento, recuperação ambiental, porque a gente não consegue recursos, muitas vezes, do próprio governo federal, se a gente não tiver a posse da terra. Primeira pergunta, eu quero construir uma creche. Primeira pergunta é assim, o terreno é seu? É a primeira pergunta que faz. Se você não tiver o terreno, você não consegue construir. Essa é uma grande dificuldade que os municípios passam, não é só Aracaju, todos os municípios brasileiros. E agora, com esse programa do governo federal, né, é muito importante, porque agora nós vamos, todos os terrenos do governo, tanto a prefeitura como o governo do estado, né, vão poder ir buscar para poder fazer as suas obras. E isso vai ser agora, com esse projeto, vai ser mais fácil. Porque muitas vezes nós já passamos 10 anos, por exemplo, 10 não, 20, quase, para legalizar a Coroa do Meio. Coroa do Meio, nós fizemos aquela obra, Dede era prefeito, eu era vice-prefeito. O ano passado foi que eu entreguei essa escritura das casas, porque passou 10 anos para legalizar aquela área vindo do governo federal para a Prefeitura de Aracaju. Então, por isso que eu estou muito feliz, quero agradecer o governo federal, o presidente Lula, o ministro Márcio Macedo, que tiveram uma iniciativa muito grande, a ministra Esté Dweck, né? Porque isso vai facilitar muito a vida dos municípios brasileiros. Inclusive o ministro Márcio Macedo, que chega aqui também para conversar com a gente, é importante explicar, ministro, para a população, esse programa Imóvel da Gente, justamente para viabilizar ações de municípios, do governo. Explica para a gente, porque ele foi lançado ainda no ano passado, né? Boa tarde. Boa tarde. Olha, esse é um programa que o presidente Lula, desde a campanha, ele trabalhou isso na transição e pediu no início do ano que a ministra Esté, junto com a Secretaria-Geral da Presidência, o SPU, pudesse
fazer o levantamento de todos os órgãos ou de todos os imóveis e terrenos da União no Brasil para ter uma política de como utilização adequada disso. Eu gostaria de lembrar que no passado recente, nos últimos 4 anos, prefeito, foram vendidos terrenos a preço de banana pela União, foi vendido com interesses da iniciativa privada, de grandes grupos econômicos, e agora o presidente disse, não, eu quero democratizar isso de forma muito transparente. Pegar os 3 entes federados, vamos criar um fórum, discutir e poder colocar a sociedade civil organizada para a gente ver qual é o melhor destino. Então, são vários usos. Por exemplo, isso que o prefeito colocou aqui. Ele hoje recebeu um terreno, vai fazer o ecoponto, que é fundamental lá no bairro Porto Dantas. O governador do estado resolveu um problema que ele tinha de décadas, que era o prédio da Polícia Militar na Milício Machado, que estava irregular. E assim sucessivamente. Tem o Pantanal, por exemplo, estou dando exemplo para que as pessoas possam compreender. Isso que o prefeito Edivaldo falou aqui, tem 30 anos lá. Já tem ações lá de infraestrutura da prefeitura, do governo do estado, mas o cidadão não tem a sua escritura, não tem a sua titulação para dizer, olha, essa casinha é minha. Né? Então, isso é muito importante. Então, estão vários usos. Por exemplo, nós precisamos fazer uma discussão sobre os centros das grandes capitais. Os centros da cidade foram esvaziados ao longo de décadas. Eu acho que é importante ter uma política de reabitar. Reabitar como? Por exemplo, pode ter prédios da União que sejam destinados à prefeitura, ao governo do estado, para fazer lá os seus escritórios, secretarias, para girar, a economia rodar no estado. Pode ser que tenha locais que possam, nos centros, ser destinados para moradia popular. Então, cada cidade, um debate com o prefeito, o governador e a sociedade civil vai identificar qual o melhor uso. O que não pode ficar é como está, um monte de prédio, um monte de terreno, sem ter uma utilização adequada pela sociedade. Então eu considero que esse programa que o presidente Lula lançou é algo muito importante para fortalecer, inclusive, essa relação federativa, governo federal, estados e municípios. Agora, da mesma forma também, o Estado acaba cedendo alguns terrenos, inclusive para a construção da nova sede da Polícia Rodoviária Federal, a nova sede do IBAMA. São ações importantes de contrapartida, governador? Bom, boa tarde a todos. É justamente isso, né? A democratização dos prédios públicos, ele faz com que a gente também possa avançar nas políticas públicas, não só de moradia, mas também no melhor serviço à sociedade. Quando você tem um prédio ou uma área onde você pode ceder a um ente, como a Polícia Rodoviária Federal, como o IBAMA, e ele pode lá prestar melhor o seu serviço, óbvio que é importante para a sociedade. Quando você tem uma área que você pode destinar para ocupação e habitação, é óbvio que é bom, porque a comunidade vai ter essa área para morar. Quando você regulariza, como disse o prefeito Edivaldo Nogueira muito bem aqui hoje, você pode entregar o seu título de posse a um cidadão, aquela casa passa a ser dele, legitimamente dele, aquela casa ele pode efetivamente pegar até dar como garantia em um banco para poder fazer um empréstimo, para poder melhorar a sua vida, coisas que não eram possíveis. Então esse trabalho que está sendo proposto pelo governo federal, de parceria com os estados e com os municípios, para que a gente possa, de forma democrática, melhorar a distribuição desses prédios públicos e a utilização desses prédios públicos. Todos nós sabemos de vários prédios públicos do estado ou da União que estão em situação hoje de inutilidade, ou seja, não estão sendo utilizados. E que a gente pode, dessa maneira, fazer com que a gente possa dar vida a esses prédios, e dar vida a esses prédios é dar vida à própria sociedade. Então eu entendo que é um momento importante, a gente tem que comemorar mesmo isso e dar sequência a partir de agora nas ações que vão ser decorrentes de um momento como hoje. E tem reportagem completa sobre esse assunto no Jornal do Estado de hoje, Sérgio. E foi bacana, né? Juntarmos os três, tanto o nosso prefeito, Edivaldo, como o nosso ministro Márcio, como o nosso governador Fábio. Muito obrigado aos três, a presença dos três e todos eles ali. E o timing, né? Do ministro Márcio, que percebeu ali, tanto o governador Fábio quanto o Edivaldo estavam ali e já se inseriu no contexto todo. E a Jéssica, com essa facilidade tremenda que eu falava aqui, né? De articulação, de composição, de construção de uma bela entrevista. Um grande momento, realmente.